Olá, eu sou Priscila Tardem, advogada, e eu volto aqui hoje para tirar mais uma dúvida que é bastante comum dentro do direito de família. O tema de hoje é bastante complexo e polêmico. Nós vamos falar sobre partilha de bens. A pergunta a que eu vou responder agora é: quero me separar. O que acontece com as dívidas do casal? Como eu já disse antes, a primeira resposta do direito de família é sempre depende. E nesse caso, vai depender do regime de bens que você escolheu quando você casou. E de repente você deve estar pensando, mas Priscila, eu não escolhi regime de bens nenhum. Se você não fez uma escolha específica, significa que a lei escolheu para você. E você então se casou em comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Certo? Essa questão eu vou deixar para falar no final. Eu vou primeiro dar um apanhado dos outros regimes que são mais comuns, que é a separação total de bens e a comunhão universal. Se for separação total de bens, da mesma forma que o patrimônio adquirido, ele é separado, quem adquiriu é dono do que adquiriu, as dívidas vão seguir a mesma regra. Então, se eu casei em separação total de bens e eu adquiri uma dívida, essa dívida é minha, certo? Agora, se eu me casei com comunhão universal de bens, aí todos eles, todos dois, serão responsáveis pelas dívidas um do outro. E ainda tem um detalhe, não importa a data da contração de dívida. Se a dívida foi adquirida antes do casamento e o casal se casou em comunhão universal, o outro se torna responsável também pelo pagamento dessa dívida anterior ao casamento. Agora, eu vou discutir as consequências da partilha de dívidas dentro da comunhão parcial de bens. Para começar, a gente sabe que a comunhão parcial é aquela em que o patrimônio adquirido antes do casamento pertence àquele que adquiriu e depois do casamento vai ser dos dois, não importando quem foi que tirou o dinheiro do bolso, por exemplo, para construir aquele patrimônio, certo? A regra das dívidas é absolutamente a mesma. Se eu contrair uma dívida antes de me casar pela comunhão parcial de bens, essa dívida é só minha. Agora, se eu contrair essa dívida durante o casamento, em regra, a dívida é dos dois. Pode parecer injusto, eu até entendo, mas a lei compreende que a dívida foi feita durante o casamento em benefício da família. E você só vai conseguir não se tornar responsável por essa dívida se você comprovar que esse patrimônio, esse bem que foi adquirido, essa dívida, não se reverteu em favor da família. Existe até uma situação que é bastante típica e que vale a pena trazer aqui, que é a questão das dívidas feitas para o desenvolvimento profissional do outro. No caso, vamos supor que eu case com um dentista e durante o casamento esse dentista faz uma dívida para poder comprar todo o equipamento que ele precisa para montar o consultório dele. Essa dívida, ainda que tenha sido contraída durante o casamento, é só dele. Eu não serei obrigada a dividir essa quantia com ele. Também, quando eu me separar e eu quiser alguma coisa, eu também não vou ter direito aos instrumentos, aos bens que ele adquiriu para montar esse consultório, entende? Agora, você deve estar pensando, poxa, mas ela ou ele é muito gastador, compra compulsivamente, eu nem concordo com as coisas que ele compra. E aí, como é que fica? Você vai ser responsável também pelo pagamento dessa dívida. Então, vale a pena você pensar bem com quem que você vai casar e em qual regime de bens, porque você pode sim se tornar responsável pela dívida adquirida pelo outro, desde que essa dívida seja durante o casamento e seja também entendida em favor da família, ok? Essa é a minha dica de hoje, eu fico por aqui, até a próxima!